Estamos aqui mais uma vez no Diário de Pernambuco TV. Hoje o Diário de Pernambuco tem a honra de receber Ciro Gomes. Dispensa comentários, ele que tem sido uma esperança de transformação para a política brasileira. Ciro, seja muito bem-vindo. Eu queria começar lhe perguntando o que é que seria diferente se você tivesse ido ao segundo turno nesta eleição de 2018, quando, num certo momento, essa hipótese se tornou muito viável. E por que, na reta final, quem terminou passando para o segundo turno com Bolsonaro foi Haddad? Deixa eu te agradecer a oportunidade de falar a boa gente brasileira de Pernambuco, em tudo por tudo, o estado mais politizado do Nordeste brasileiro. E especialmente a minha alegria de revê-lo, meu velho e querido amigo, colega de Câmara Federal. Sofremos juntos ali o enfrentamento daqueles momentos terríveis, né, que infelizmente o poder político brasileiro aqui e ali nos oferece. Maurício, a minha candidatura era baseada na inteligência do povo. Então a ideia é o seguinte, o Lula não pode ser candidato. Não é que eu goste disso, não é que eu comemore isso. Não é o fato que a gente sabia, porque a lei que ele próprio fez, que é a tal lei da ficha limpa, não é? Tirava dele o direito de ser candidato. E eu não esperava jamais que o Lula fosse ter coragem de entrar numa enganação geral do povo brasileiro, especialmente das pessoas que gostam dele. É porque se lembrou que ele sustentou a candidatura dele até o finalzinho, final, quando já se sabia que ia ser indeferida pela justiça. Todo mundo sabia, mas o nosso povo, generoso como é, com toda razão, especialmente aqui entre nós nordestinos, porque de fato foi um bom governo para o Nordeste, o nosso povo tem essa gratidão. E o Lula quis apostar no novo poste. Tinha dado certo com a Dilma, quer dizer, dado certo, vírgula, porque ele conseguiu eleger, mas a Dilma afundou o país para dispor do país essa tragédia que nós estamos vivenciando. Isso, até aqui no Nordeste, a gente nem vê tanto, mas eu que viajo o Brasil inteiro, rapaz, da Bahia para baixo é desastrado. O caba ser do PT parece que o caba está com a risipela, ou da gota, ou coisa pior. E assim, parte é justa, porque o que aconteceu é muito grave, e parte injusta, porque tem um certo reacionarismo muito que saiu do armário com o Bolsonaro. De maneira que todas as pesquisas indicavam que eu tinha capacidade de somar os eleitores que têm simpatia pelo Lula, mas entrar num ambiente onde o Lula e o PT não entram mais. Esse mundo da economia privada, do mundo industrial, que eu tenho uma compreensão dessa estratégia, do mundo da produção, enfim, o que se convencionou chamar de centro, né? Porque eu tenho uma história, né? Fui governador, fui prefeito, fui ministro da Fazenda, ajudei a fazer o Plano Real, e eu atenuo as desconfianças. Mas o PT não quis ver, então, paciência. Né? Eu queria te perguntar, Ciro, naquele momento, o Brasil já estava polarizado. Estamos já há quase 6 meses de governo Bolsonaro e nós permanecemos com a polarização. Alguns se comportando como seita. De um lado, no campo de Bolsonaro, no outro, o PT ainda com uma certa pretensão de hegemonizar a oposição e as forças progressistas. E muitos analistas têm dito que está chegando o momento em que a sociedade vai perceber que não pode viver nessa eterna exasperação da polarização, das seitas, e que vai surgindo já uma parte do eleitorado querendo um discurso, como você está falando, com propostas exequíveis para a economia, que enfrenta o problema da desigualdade social. Então, a minha pergunta é, Ciro Gomes pode ser o catalisador de quem está vendo um projeto de país ou a política brasileira, além dessa atual polarização entre duas seitas, entre dois populismos, um populismo conservador de direita de Bolsonaro e o populismo de esquerda que foi hegemonizado pelo PT. Ciro Gomes se propõe a ser este elemento, esta força política para articular uma alternativa a esta polarização? Só quem pode dizer isso é o nosso povo. Não é? Agora, eu vou dar tudo que eu tiver de mim, já tenho 61 anos, estou dentro dos 62, tinha direito, já disputei a eleição 3 vezes, já podia me aquietar, não é? Ter humildade de saber que não sou o predileto da maioria do povo brasileiro, mas eu me sentiria um covarde, né, com a minha experiência, tendo uma vida limpa, nunca me envolvi em nenhum tipo de escândalo, sempre entreguei aquilo que é a confiança popular, nunca perdi uma eleição na minha comunidade,
Todas as eleições eu ganhei, inclusive essa agora. O Bolsonaro no Ceará tirou o 3º lugar, eu fui o 1º lugar. No segundo turno, o Haddad tirou 71% lá no Ceará, o Bolsonaro tirou menos de 30%, enquanto em São Paulo, que é a terra do Haddad, o Lula devia saber disso, porque já estava indicado 2 anos atrás que o Haddad, na prefeitura, perdeu as eleições, não foi para ninguém. Segundo turno, né? Não, tirou 16% dos votos, perdeu em todas as urnas de São Paulo. Depois de 4 anos Essas coisas, às vezes, o PT se zanga comigo, mas olha, ou a gente para botar a mão na cabeça enquanto ainda tem mais 3 anos e meio para pensar no país, ou esse país vai para a breca, porque, veja, assim como no imaginário da gente, a luz é que afirma a escuridão, não é? O preto é que afirma o branco, né? O quente é que afirma o frio, na política isso é um desastre. Na política, ou a gente constrói respeitando a opinião das pessoas, respeitando a heterogeneidade. Veja, ontem, milhões não, mas milhares de brasileiros que são irmãos nossos foram para a rua, sabe, não se cansaram de passar vergonha. Quando parte de nós já vê a aberração, uma reforma da Previdência que vai impor um mínimo de 75 anos na prática, as pessoas pensam que eu exagero, presta atenção aí, meu irmão. Se tu, para ter aposentadoria integral nessa reforma, se deixar passar, vai ter que trabalhar 40 anos em tiriço com carteira assinada. Qual é o trabalhador brasileiro que consegue trabalhar 40 anos em tiriço sem perder um ano? Quando a gente vai ver a média, o trabalhador brasileiro só vai poder se aposentar com 75 anos. Só que a média de idade entre os mais pobres não passa de 70. Ou seja, a maior parte do tempo de trabalho dele é sem carteira assinada, né? A maior parte, é só você ver aí com cuidado os motoqueiros correndo de noite aí com essas caixas nas costas, porque nós estamos com 40 milhões de pessoas entre desempregados e envolvidos na informalidade. 40 milhões de brasileiros. E o povo lá batendo palma. O Brasil, o Bolsonaro, que fala em Brasil acima de tudo, entregou parte do território nacional brasileiro, espero que o Congresso repudie isso, aos norte-americanos na base de Alcântara. Entregaram a Embraer, nós éramos um de 8 países do mundo que sabiam fazer um avião, entregaram isso de mão beijada por um valor menor proporcionalmente do que a Natura pagou para comprar a Avon, essa empresa de cosméticos. O Bolsonaro quis botar o Brasil numa guerra com a Venezuela. O Bolsonaro está esquartejando a Petrobras e entregando para os estrangeiros. O Brasil já está importando 206 milhões de barris de óleo diesel e gasolina. Por que o diesel está estourando, a gasolina está estourando? Porque eles entregaram para importação. Agora o diesel chega aqui em dólar. Aí o dólar sobe para 4, que está na mão do R$ 4,10. O que esse povo estava na rua comemorando, pelo amor de Deus? Eu te pergunto, Ciro, com essa crise de 6 meses de governo, o que é que você imagina de desdobramento? O Brasil vai continuar um governo que não está governando? O que é que vai acontecer? Eu acho que vem por aí muita confusão. Por quê? Porque eu, por exemplo, não sou daqueles que acham que a gente tem direito de interromper o mandato do Bolsonaro. Por mais foi dado pelo povo, né? Trágico, o que eu acho, como eu disse a mesma coisa em relação a Dilma, remédio para governo ruim não é você violentar a democracia. É chamar o povo para compreender a importância do voto. Pô, vamos pensar juntos. O Brasil tinha 13 candidatos à presidência da República. Tirante eu, que não posso falar de mim mesmo, você tinha para todo gosto. E escolher o candidato que não tinha nenhuma experiência, nenhuma proposta, não foi nenhum debate, que é cercado de filho, fazendo besteira, inclusive de corrupção. Portanto, é preciso que a gente tenha humildade para entender o que fez o nosso povo brasileiro, especialmente lá para o Sul. Aqui no Nordeste, não, mas lá para o Sul, para o Centro-Sul, no Centro-Oeste brasileiro, ou seja, o Brasil rico, escolheu esse homem. Sem nenhuma experiência, nunca administrou uma bodega das pequenas. Isso é que nós precisamos fazer, raciocinar um pouco e ter humildade para entender o nosso povo, que é o que falta ao PT. Não diga ao PT como um todo. A direção. Mas essa parte bandida, para mim é muito claro, eles são corruptos, são igualzinhos. E um, assim como a noite afirma o dia, um sustenta o outro. Se nós não quebrarmos isso, o Brasil não vai aguentar como país. Eu te pergunto, digamos que o governo Bolsonaro, pela liderança do presidente, continue com essa incapacidade, né, de tocar os projetos, de se relacionar com o Congresso. Tem gente falando de um certo parlamentarismo branco, ou seja, o parlamento brasileiro assumiu um protagonismo maior. É esse o caminho para que se atravesse esse período? Não, é o que está acontecendo. Não é? Contenção de dano. Por exemplo, o Rodrigo Maia avisou o Bolsonaro que não podia botar o Brasil numa guerra
com a Venezuela, porque quem autoriza uma guerra ou não, e as pessoas acham que é um assunto muito longe. O Bolsonaro falou com o Trump nos Estados Unidos, outra entrega, que ia fazer, que o Brasil ia entrar numa guerra que nós não temos nada a ver com aquilo lá, a não ser... Quase que por ordem do governo americano. Quase não, por ordem do governo americano, por vassalagem. Por né? vassalagem. E ia morrer jovens brasileiros ali por nada, simplesmente por nada. Então, veja, esse esforço de contenção de danos tem a minha aprovação, mas, de novo, nós precisamos entender que o Congresso brasileiro tem muitos defeitos. E o Congresso precisa ser chamado a atenção para esses defeitos. Que o Supremo Tribunal Federal brasileiro tem muitos defeitos. E eles têm que se compenetrar desses defeitos. Por quê? Porque tem cada vez mais gente defendendo a solução tosca, violenta, que é fechar esses órgãos. Ora, fechar significa uma ditadura, significa fazer pior do que o Maduro faz na Venezuela. Que, aliás, chama o povo para a rua, a mesma coisa. É a mesma coisa com o sinal trocado. Então, nós precisamos achar um caminho em que a gente bote a inteligência, o equilíbrio, em que, de um lado, a gente denuncie as mazelas do Congresso Nacional, sempre lembrando com humildade que esse Congresso está verdinho. Acabou de ser eleito por quem? Pelo nosso povo. E com a renovação muito alta, né? E o nosso povo é que escolheu. Portanto, não existe alguém melhor do que o povo para corrigir isso, porque senão nós vamos cair nessa história de que grupo militar é melhor, e não é. Ou de que um grupo de intelectuais é melhor e não é, um grupo de banqueiros que se acha melhor do que todo mundo e não é. Portanto, nós precisamos fazer uma aposta em ajudar o povo a entender o caminho e a dar valor ao seu voto. Para mim, é a única saída para o Brasil. Ciro, você como uma grande liderança da oposição, como é que você vê a perspectiva e qual é o projeto da oposição para atravessar este período? Vai haver condições de unificação da oposição ou a pretensão de hegemonismo do PT dificulta essa articulação da oposição? Essa é uma pergunta. E a outra, como consequência disso, você, disputando a eleição pelo PDT, continua um líder do PDT. O que é que você tem sinalizado, o que é que o PDT tem sinalizado de tática eleitoral nas próximas eleições municipais que vão ocorrer daqui a um ano? Veja, a unidade da oposição só vai se dar na luta real, a luta verdadeira. Então temos ali um projeto de previdência social que cobra dos mais pobres e da classe média, que ganha até R$2.000, 70 de cada R$100 do sacrifício. Nós somos diferentes do PT. O PT quer ver o circo pegar fogo para ver se ri da cara do palhaço. Nós entendemos que o palhaço somos nós, o povo brasileiro. Portanto, há uma diferença profunda. Nós achamos que a Previdência é um problema que merece e deve ser discutido, avaliado, e, portanto, nós damos um passo adiante para propor uma alternativa justa para equacionar o problema da Previdência, que é real. Ou seja, uma proposta alternativa, concreta, factível. Ela está reduzida já a artigo, a alíquota, tudo, a alíquota não, como é que chama? A linha, né? Tá prontazinha ali e a gente mostra feito como pelo Benevides, né? Sim. Ele participou dessa... Nós trabalhamos nisso há muitos anos. Então, nós reconhecemos o problema. Agora, contra essa proposta, nós estamos juntos. Não precisa fazer reunião. Eu não me sento mais com esse lado bandido do PT, mas nem a pau Juvenal. Pouco me importa o efeito eleitoral disso, não me interessa. Porque eu já engoli, vou falar aqui uma palavra que é muito do Ceará, né, e como Pernambuco é nossa liderança, sabe, eu já engoli muita merda para engolir as besteiras que o Lula já fez. Quer dizer que eu não gosto do Lula? Não. Mas repara, o Lula botou o Palocci para mandar na economia brasileira 8 anos, o Palocci está preso e é réu confesso. O Lula botou o Michel Temer para vice-presidente da Dilma, o Lula impôs a Dilma, experiência anterior zero. A Dilma botou o Levi, ministro da Fazenda, que é hoje o homem do Bolsonaro, presidente do banco do Bolsonaro. O Lula botou o Meirelles, chefe do Banco Central, que foi o ministro da Fazenda do Temer, que hoje é secretário do Dória, que é a coisa que há de pior aparecendo no futuro do povo brasileiro, porque é um Bolsonaro muitas vezes piorado. Mais sofisticado. Então, quer dizer, está tudo bem isso, o Lula pode fazer o que quiser e bem entender, só porque a gente gosta dele? Não dá mais, meu irmão. Porque o preço quem está pagando não é o Lula, que está pagando um preço muito amargo, até imerecido para muitos de nós. Quem está pagando isso são os 40 milhões de pessoas no Brasil que estão ferradas, que acreditaram que ia mudar e que com a Dilma perderam o emprego, perderam suas pequenas empresas, entraram na inadimplência. Maurício, 63 milhões de brasileiros estão com o nome sujo no SPC. Isso não foi agora com o Bolsonaro, não. Isso foi acumulando. Isso foi da Dilma. Isso foi da Dilma. A Dilma pegou o desemprego com 4%, o desemprego papocou em 14%. Percebe? E a gente vai engolindo, tudo em nome dessa gratidão justa que a gente tem,
Olha, gratidão é do coração, mas e o povo, e o futuro do país? Eu estou nessa. Se é para ser candidato ou não, o futuro vai dizer. Agora eu quero ajudar o PDT a ser uma alternativa. Portanto, por exemplo, nas eleições municipais, aonde nós pudermos, nós vamos apresentar a nossa proposta, nosso quadro, nosso talento. Aqui em Recife, por exemplo, se ele quiser, nós vamos com o Túlio Gadelha, que é uma novidade, que não é uma novidade que caiu de paraquedas, ele é treinado por nós no trabalhismo, desde a juventude, está brilhando na Câmara Federal e nós temos condição de oferecer ao povo de Recife uma alternativa. E nós vamos apostar de novo, volto a dizer, nós vamos apostar em que o povo brasileiro, mais cedo ou mais tarde, vai achar um caminho alternativo a essa mesmice que está ferrando com o nosso país. Ciro, o Diário de Pernambuco está completando 193 anos, é o jornal em circulação mais antigo da América Latina, e está iniciando a mobilização para os 200 anos. A sua palavra a esse imenso público ouvinte, internauta e leitor do Diário de Pernambuco e da TV Diário de Pernambuco. É muito importante vocês terem liderado essa coisa de recuperar essa instituição, porque quem é nordestino como eu sabe da importância de um jornal que lá de trás dos diários associados e tal, e que vinha com as dificuldades de organização, dificuldade de dinheiro, essas coisas todas, e vocês tiveram, por pura audácia, porque isso aqui não é um bom lugar para ganhar dinheiro, mas por puro amor a Pernambuco, por puro amor ao Nordeste, ao Brasil. Portanto, o internauta, que é novidade, né, recente, o ouvinte, o telespectador, eles é que estão de parabéns e devem continuar reforçando isso, né? Não que o concorrente não mereça ser também prestar atenção, mas isso aqui tem história e fazer 200 anos na imprensa brasileira é uma coisa muito rara. Guarde esse tesouro. Ciro Gomes, obrigadíssimo. Maurício Randes, um abraço forte.